Fala pessoal, voltamos aí para a parte 3 da nossa Lei 13.019 de 2014. Nessa aula aí de revisão geral, e meu objetivo aí é fazer com que você domine essa lei no sentido de resolver questões, tá? Então, vou tentar finalizar com essa parte 3, tá bom? E fazer com que você entenda os principais pontos para a resolução da prova. Vou pedir aí para você deixar seu like também. Gostando do vídeo, deixa aí seu like, compartilha com algum amigo e alguém que tenha um interesse em comum, né, pra gente criar nossa comunidade aí de concurseiros. E espero que vocês gostem do conteúdo e estejam aproveitando. Eu vou deixar, lembrando que aqui abaixo fica o Instagram da página e lá tem materiais gratuitos que eu venho alimentando diariamente praticamente. Tá? Venho alimentando aí diariamente. Às vezes não consigo pela questão do trabalho, né? Eu sou servidor público e também estudante de Direito pela UF. Então eu tenho uma vida um pouco corrida, a ponto de não conseguir alimentar todo dia a plataforma, mas é tudo 0800, então devagarinho vai se montando aí um curso completo aí para vocês. Vamos lá. Dispensa de chamamento público. É difícil? Não é difícil. Vamos continuar. Deixa eu tirar aqui, vamos embora. Tá marcando. Tudo certinho, vamos embora. A dispensa de chamamento público está no artigo 30. Ela ocorre quando a competição é possível, mas embora seja possível, ela é afastada. Tá? Então, a competição é possível? Primeira pergunta. Na dispensa, é possível competição? Sim, é possível. Quando a gente dispensa algo, significa que a gente não quer algo, né? Por exemplo, se eu te oferecer uma xícara de café, certo? Você pode aceitar ou não essa xícara de café. Mas o café existe, a xícara também, presume-se que tenha, certo? A dispensa, presume-se que exista. Só que por uma liberalidade, uma escolha, não se adota, não se queira, ou seja, não quero aquele café. Então a dispensa de chamamento parte do mesmo princípio, né? Significa que a competição é possível, mas ela pode ser afastada. Então a administração pública ela pode dispensar o chamamento, é um ato discricionário e uma escolha que deve ser fundamentada em razões do interesse público. Eu não posso dispensar o chamamento a bel prazer. O chamamento é a regra geral para que ocorra ali os termos, né? Os termos de fomento, os termos de colaboração, certo? O acordo de cooperação, se bem que o acordo de cooperação, a regra geral é que não tenha chamamento, né? Salvo algumas exceções como a gente já viu. Mas para fazer os termos, a regra geral é que tenha. Ok, mas eu posso afastar. Eu posso afastar isso por meio de um ato discricionário, mas mediante a fundamentação. Então, vamos colocar isso no papel. Vamos lá. Dispensa de chamamento público. A dispensa de chamamento público, ela diz o seguinte: a dispensa de chamamento público, ela é um ato que a administração pública é uma faculdade da administração pública, né? É uma faculdade e significa o quê? Uma voluntariedade não seria a palavra correta, né? Mas significa um ato com margem de tá ruim essa. Ficou melhor. Um ato com margem de discricionar. Ficou melhor. Diedade. É um ato com margem de discricionalidade de quem? Da minha administração pública. Ela escolhe se ela vai querer dispensar ou não. Mas é assim, qualquer requisito? Não, ela tem que ter um requisito, né? O requisito, tem aí um requisito para fazer, certo? E o requisito
é justamente a questão das razões do interesse público. Interesse público. Razões do interesse público. Interesse público. Razões do interesse público. Inclusive, o interesse público é o que a gente chama de finalidade genérica, né? Finalidade genérica. Vocês lembram dos elementos dos atos administrativos? Vocês, assim, vou fazer uma lembrança aqui rápida, para que vocês possam revisar também. Já que é revisão, vamos revisar, né? Vamos lá. Os atos administrativos apresentam elementos estes que são obrigatórios, tá? Como é uma revisão, vamos direto ao ponto. A gente chama o famoso COFI FOMOB. COFI FOMOB. Como a gente está tratando pela regra geral, a regra geral diz o seguinte, que a gente pode fazer assim, ó, sempre que a gente desenhar um COFI FOMOB, a gente pode fazer isso aqui, ó, para lembrar, ó. Olha que interessante. Forma um C, correto? Esse C aqui a gente pode chamar que a competência e a forma são convalidáveis. Isso significa que os vícios são sanáveis, via de regra. Já o restante não são convalidáveis, portanto, são vícios insanáveis, via de regra, tá? Esses dois últimos aqui, vou trocar de cor, esses dois últimos aqui, motivo e o objeto, eles são elementos discricionários, certo? Já esses daqui são elementos vinculados. O que significa isso? Vinculados significa que não há, ou há pouca, não há margem de discricionariedade. Ou seja, tem que seguir aquilo que a lei manda. Vamos dar uma lembrada sobre o que é cada um? Muito rápido, tá? Muito rápido. Vamos fazer aqui assim, ó. Vamos falar sobre a competência. A competência é algo que normalmente é delegado por lei. Essa competência, ela pode ser geral, ou seja, foi delegado por lei, ou essa competência ela pode ser exclusiva. E aqui a gente chama de privativa. Essa competência privativa, ela é delegável e pode ser convalidada. Já a competência exclusiva, ela não pode ser convalidada, via de regra, porque tem que proteger também a boa-fé do administrado, enfim, outras regrinhas aí, mas a regra é essa. Quando a gente fala de finalidade, a minha finalidade também pode ser geral, é aquela que atende ao interesse público, ou pode ser uma finalidade específica, que é aquela designada por lei. Tá bom? A forma. A minha forma pode ser também geral, certo? Ou a minha forma pode ser específica, o que a gente chama de seguinte. A forma específica, e aqui estou classificando assim de efeito de forma didática, a forma específica é aquela que é essencial para o ato, de forma que, se não for praticada, se não ocorrer,
ocorrerá um vício de forma. E esse vício de forma, se for algo que seja essencial, não será convalidado. Será um vício insanável. É uma exceção, quando a formalidade for essencial. Tá? Motivo. Motivo é o que a gente chama de, são os pressupostos de fato e pressupostos de direito. Tá? Pressuposto de fato e pressuposto de direito. Já o meu objeto é o que a gente chama de ato imediato. Certo? Ato imediato. Por exemplo, se eu tenho um estabelecimento que vem gerando problemas relacionados à qualidade alimentar, ou seja, produtos fora do vencimento, qualidade alimentar. E aí eu vou lá e realizo a minha apreensão dos alimentos. Esse aqui é o meu objeto, é o ato imediato, né? É o efeito decorrente do ato administrativo, o efeito imediato. Vamos botar assim, ó. Efeito imediato. Esses aqui são os elementos dos atos administrativos, tá? Que eu quis revisar com vocês. E por que é importante ter essa revisão com vocês? Deixa eu botar para cá. Por que é importante ter essas revisões? Porque é o seguinte, a dispensa de chamamento, ela é uma faculdade, né? É um ato com margens de discricionalidade, em que a administração pública faz atendendo o requisito das razões do interesse público, que é uma finalidade genérica do ato administrativo. Tá? Que é uma finalidade genérica do ato administrativo, que é razões do interesse público. Beleza? Beleza. Mas quando pode ocorrer a dispensa de chamamento? A dispensa de chamamento pode ocorrer da seguinte forma. Vamos colocar aí, vamos pensar em são 4 hipóteses. 4 hipóteses. Quais são elas? Nós temos 4 hipóteses. Nós temos a primeira aqui, que fala sobre a urgência. Urgência. Ou seja, risco de paralisação de atividade de relevante interesse público. Se eu tiver um risco, né, de paralisação das atividades e essa atividade é fundamental para o interesse público, isso é uma urgência. Então eu posso realizar sem chamamento público. Só que ficaria a bel prazer, eu realizo o termo de cooperação ou eu realizo o termo de fomento. Eu realizo esses termos e após a realização desses termos, a validade dele é indefinida, ou seja, é para sempre? Não. A validade é por até 180 dias. Por até 180 dias. Então eu tenho até 180 dias, né? Que aí eu posso regularizar essa questão pontual da urgência e aí realizar o chamamento, por exemplo, tá? Mas questão de urgência é aquele remédio pontual que vai resolver aquele problema naquele momento, tá? Pode ocorrer também em caso de calamidade pública. Calamidade pública. A calamidade pública, nós temos aí guerras, né? Nós temos aí grave perturbação da ordem pública, tá? Então, exemplos mais comuns são as guerras, né? Ou perturbação da ordem pública, por exemplo. Ordem pública, né? Doenças, por exemplo, também a gente pode pensar aí no Covid-19, né? Então são exemplos que pode ocorrer ali a dispensa do chamamento público. Pode ser utilizado também para proteção, ou seja, para programas de proteção de pessoas ameaçadas ou em situação de risco, né? Então, quando a gente pensa em pessoas que são vítimas e estão
vítimas estão sendo ameaçadas, ou seja, risco real, nós podemos ter um chamamento. Quer dizer, nós podemos ter uma dispensa de chamamento. E, nos casos, também, por último aí, de políticas intersetoriais. Políticas intersetoriais. Nos casos de políticas intersetoriais, a gente pode pensar em atividades de educação, saúde e assistência social, que são executadas por organização de sociedades civis previamente credenciadas pelo órgão gestor. Então, nós temos aí, por exemplo, um órgão gestor. Nós temos, por exemplo, vamos pensar numa organização de sociedade civil. Essa organização de sociedade civil, ela realiza um cadastramento. E aí a gente chama de ocorre o credenciamento prévio ao órgão gestor. Esse credenciamento prévio ao órgão gestor, faz com que, em casos de políticas setoriais, não é intersetoriais não, políticas setoriais, que eu já estou pensando no próximo tópico. Políticas setoriais. Como assim políticas setoriais, Alessandro? Políticas setoriais, eu estou querendo falar em relação, vamos supor, uma política referente à educação pública, é um setor específico, certo? Uma política relacionada à saúde pública, é um outro setor. Ou, por exemplo, a assistência social. Ou seja, ambos com a finalidade genérica de atender ao interesse público. Sendo assim, ocorrendo, portanto, uma política que seja setorial, ou seja, bem específica a um setor que atende ao interesse público, e que a organização da sociedade civil tenha feito um credenciamento prévio ao órgão gestor, nada impede que nessa situação, ocorra a dispensa do chamamento. Alessandro, o que mais cai em concurso? Bom, o que mais cai em concurso nas questões é essa aqui, urgência, e esse prazo que é de até 180 dias, e a lógica de que a urgência é um tratamento que é pontual e temporário. O que é urgente normalmente é temporário, tá? E aí tem que ser sanado naquele momento. Calamidade pública, tá? Que aí a gente lembra da Covid-19, por exemplo, é uma situação de calamidade pública. Proteção às vítimas que apresentam risco real e políticas setoriais, quando ocorre ali um credenciamento prévio, tá? Beleza? Vamos avançar? Existe a dispensa de chamamento, ok? Mas existe também o que a gente chama de, ponto 6 aí, a gente chama de inexigibilidade. Inexigibilidade de chamamento público. Inexigibilidade de chamamento público, que está aí no meu artigo 31, é logo depois. Ocorre nesse caso quando a competição é impossível. Como que a gente vai gravar? Inexigibilidade, tem o in. Se tem o in, tudo que tiver in, quando tiver in, a gente fala que o chamamento é impossível. Tem o in, chamamento impossível. Dispensa tem o in? Não tem, então é possível. E tem a lógica da dispensa. A gente dispensa algo que é real, mas que a gente não quer. É uma faculdade, tá? Por que eu estou falando isso? Porque as questões cobram isso. As questões buscam justamente esse ponto, essa diferença, em que na dispensa há uma faculdade, né? Há uma escolha, ao passo que na inexigibilidade é impossível realizar o chamamento. Por quê? Porque a competição é impossível.
A competição é impossível. O chamamento é inexigível quando há uma inviabilidade da competição. Vamos anotar isso? Vamos lá. Quando que ocorre a inexigibilidade do chamamento? Ocorre quando há uma inviabilidade de competição. Inviabilidade de competição. Tá? Então, isso cai nas questões, cara. Anota, isso cai nas questões. Então, tira um print aí, vai lá. Isso, inviabilidade de competição, tá? Então, como há uma inviabilidade de competição, e isso está previsto em lei, trata-se, portanto, de um ato que é vinculado. Ou seja, vinculado à lei, cara. Vinculado à lei, tá? São quatro hipóteses que também permitem a questão da inexigibilidade. 4 hipóteses. Quando será inexigível? Quando que será inexigível? Quando? Vamos lá. Nas seguintes hipóteses. Nós temos aí, hipótese número 1, a primeira aí, é a questão da natureza singular do objeto. Natureza singular do objeto. O objeto da parceria é tão específico que não permite a concorrência. Aqui você fala das características do objeto. Aqui você fala das características do objeto, tá? Então, natureza singular do objeto. Segunda hipótese. A segunda hipótese é o que a gente chama de entidade específica. Entidade específica. O que seria a minha entidade específica? As metas só podem ser atingidas por uma única organização. Então, por exemplo, a APAE é a única que presta serviços determinados a um município. Então, entidade específica significa que as metas somente, eu ia botar só e acabou aí, somente podem ser atingidas por uma única, tá? Organização, tá? As metas somente podem ser atingidas por uma única organização. Nós temos terceiro ponto. O terceiro ponto é o que a gente chama de acordos internacionais. No que tange aos acordos internacionais, ocorre quando o acordo indica a instituição beneficiária. Ocorre ali uma indicação da instituição beneficiária. Então, há uma previsibilidade da instituição beneficiária. Tá? Ocorre ali a previsibilidade da instituição beneficiária. E, por último, é o que a gente chama de autorização em lei. Autorização em lei. Ocorre quando uma lei identifica expressamente a entidade que receberá a transferência. Então, nesse caso, você também vai ter a questão da previsibilidade. Tá? Só que aqui a previsibilidade ela ocorre em lei. No ponto 3, a previsibilidade ocorre em acordo internacional. Tá? Entidade específica, a meta, ela somente pode ser atingida por uma única organização, e natureza singular do objeto são as características do objeto em si. Tá? Então, nesses casos, você vai ter uma inviabilidade de competição e não há jeito, meu amigo. Você vai ter que decorar. Decore
essas opções, né? Porque é assim que cai em concurso, felizmente, tá? É assim que cai em concurso. E aí, para fechar, dica matadora aí para vocês, eu vou fazer uma tabelinha que vai mostrar o seguinte, que vai diferenciar a dispensa do chamamento. Que vai diferenciar a dispensa do chamamento, tá? Dispensa do chamamento. Aí a gente vai diferenciar em como? A gente vai trazer fundamento, tá? Natureza do ato, natureza do ato, tá? O foco e o foco do ato, tá bom? Então deixa eu colocar aqui. Demora, mas vamos com paciência que vai dar tudo certo. Eita. Deixa eu voltar aqui. Rapaz, vou fazer com a caneta assim mesmo. Fica mais rápido. Senão vocês vão acabar saindo do vídeo. Vamos lá. A dispensa, ela ocorre quando a competição ela é possível, mas a lei autoriza não realizá-la por razões de interesse público, tá? Então, aqui a competição é possível, né? Mas o chamamento não ocorre por autorizações legais, como urgência, calamidade. Então, a dispensa, o fundamento é o seguinte: a gente pensa que a competição possível, tá? Mas o chamamento, ele não ocorre por uma situação singular. Singular não seria muito bem a palavra correta nesse caso, porque pode te confundir, mas por conta de uma situação urgente, uma situação de calamidade pública. Já o chamamento, a competição é impossível. A competição é impossível. A competição é impossível, devido justamente à natureza do objeto, tá? Ou da entidade. Justamente por conta da natureza do objeto ou a natureza da entidade. Dentro da natureza do ato, a dispensa ocorre por meio, dispensa de discricionalidade. É um ato discricionário. Mais uma dica aí, É um ato discricionário do gestor. Já o chamamento é um ato vinculado. Vinculado à lei, né? À lei. O foco da dispensa está na circunstância. E qual seria a circunstância? A circunstância seria a minha urgência e a minha calamidade. Já no meu chamamento, o foco está justamente no objeto que apresenta uma natureza singular ou na própria entidade
entidade que é prevista por lei ou prevista por acordo internacional. Essa aqui é a tabela, tira um print aí para você decorar, tá? Dispensa e chamamento. Essa aqui é a diferença. Aqui eu achei bem interessante, vou marcar, marca assim, ó. D e D, ó. Discricionalidade, pra você gravar, mas assim, é muito tranquilo você entender. Então nem precisa decorar, você entender é muito tranquilo para você montar essa tabela na hora da prova, ou para você lembrar aí. Tá bom? Vamos falar agora sobre a questão da transparência obrigatória, né? A justificativa da contratação indireta. Então vamos falar sobre contratação indireta. Vamos falar aí sobre contratação direta, tá? Contratação direta. Dentro da contratação direta, nós temos a regra da justificativa. Toda dispensa ou inexigibilidade deve ser formalmente justificada. Quando a gente ocorre tanto uma inexigibilidade quanto dispensa, se ocorrer uma inexigibilidade, deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. Se ocorrer uma inexigibilidade ou se ocorrer uma dispensa, nós estaremos falando de termos que ocorrem por meio de contratação direta. Só que o requisito para a existência dela é justamente qual é o requisito? Existe ali um requisito. E o requisito é justamente a justificativa formal. Justificativa formal. O requisito é justamente isso. A minha justificativa formal. Justificativa formal. Esse é o requisito. Requisito de publicidade. O extrato da justificativa deve ser publicado no sítio oficial da administração pública. Essa justificativa formal, ela precisa ter eficácia. E qual é a forma de ter eficácia? Publicação formal em sítio oficial. Tá escrito assim na lei, tá? Da administração pública. Resumindo, palavra-chave: publicação formal. A publicação deve ocorrer na mesma data da efetivação do ato, tá? Consequências e controle. Nulidade do ato. A ausência de publicação, ela acarreta uma nulidade da parceria. Se eu não publico, eu ensejo uma nulidade. Então, requisito e o descumprimento do requisito. O descumprimento desse requisito implica o descumprimento do requisito implica na nulidade, tá, da parceria, tá? Que é o termo de fomento ou o termo de cooperação. E existe o que a gente chama de controle social. Controle social. Qualquer cidadão pode apresentar uma impugnação à justificativa dentro do prazo de 5 dias, que é o prazo genérico. Prazo de 5 dias. Quando eu faço essa publicação formal, realizei essa publicação formal em sítio oficial, certo? Se eu não realizo, eu caio na hipótese de nulidade. Se eu realizo, há a opção que ocorra o meu controle social
de modo que o meu administrado pode impugnar dentro do prazo de 5 dias, tá? Essa é uma regrinha aí importante. Agora eu vou querer tratar com vocês sobre os... Tá acabando, tá? Antes de continuar, tá acabando. Calma, não se preocupa. Eu já passei do tempo que eu queria, que é 30 minutos. Mas tá acabando. Eu ia dividir em 2, mas não vou não. Eu vou continuar. Vamos lá. Ponto 8. A gente vai falar sobre o procedimento de manifestação de interesse social. Olha, se você soubesse como isso cai assim, ó, PMIS nas questões. Se você soubesse como isso cai, você não tiraria o olho da tela. Fica com o olho na... Eu vou até tomar um café para eu me animar. Vamos lá. Olha só como é tranquilo e cai. Cara, no geral, caiu. É aquela questão que você garantir sua vitória. Se você perder, meu irmão, você vai... Tipo, no geral, são questões fáceis que caem sobre o PMIS. Tá? No geral, são questões fáceis que caem sobre o PMIS. Pode ser que um ano ou outro, né? Eles dêem uma estocada em vocês, né? No geral, não dá não. Vamos lá. PMIS, artigo 18. É um procedimento pelo qual a administração pública ela pode receber propostas de parcerias das organizações de sociedade civil, permitindo que as organizações de sociedade civil apresentem ali projetos e diagnósticos de política pública. Então, como que acontece? Acontece da seguinte forma. Nós vamos ter várias organizações de sociedade civil. Tá? Várias organizações de sociedade civil. Várias organizações. Carro de som passando, ó. Olha só. Enfim, vamos continuar. Nós temos várias organizações de sociedade civil, certo? Certo. Aqui ocorre aqui a gente tem a minha administração. Né? Eu estou botando administração, é o órgão gestor, né? Que está aí. Essas organizações de sociedade civil, elas vão realizar as famosas propostas. Tá? Essas propostas, que elas vão justamente dentro dessas propostas, propostas de parcerias, né? Propostas de parcerias. Dentro dessas propostas de parcerias, elas vão manifestar aqui o interesse social, ou seja, elas vão manifestar que o que elas estão propondo apresenta interesse social. Elas vão manifestar que o que elas estão propondo apresenta interesse social, que é justamente uma finalidade genérica, como a gente viu, genérica, por isso que eu revisei, do ato administrativo. Então, veja se você entende. Aqui, procedimento de manifestação, ou seja, as organizações de sociedade civil vão realizar as suas propostas de parceria, e por meio dessas propostas de parcerias elas vão manifestar que essas propostas apresentam cunho social, interesse social, que é justamente uma finalidade do ato administrativo, uma finalidade para que ocorra um chamamento público. Tá? Então elas vão manifestar isso. E aí a administração vai filtrar, e aí a administração ela pode, opcional, realizar um chamamento público. Mas é opcional.
opcional. Realizar o chamamento público, tá? Então, isso cai em questão. Se ocorre um procedimento de manifestação de interesse social, PMIS, é obrigatório que ocorra um chamamento público? Não, não é obrigatório. Pode acontecer, mas não é obrigatório. Então, advertências cruciais para a sua prova. Não obriga a realização de chamamento público. Observação 1. Observação 2. Esse procedimento de manifestação de interesse social não dispensa a necessidade de um futuro chamamento público para a realização da parceria, tá? Observação 2. Então, não substitui, PMIS. Vamos botar assim, observações. Anota aí essas observações que são fundamentais, observações. Quais são as observações? Esse procedimento de manifestação social, ele não obriga o chamamento público. Não obriga o chamamento público. Ele não substitui. Não substitui. Tá? Então, não dispensa o chamamento público, que é outra coisa. Chamamento público é outra coisa. Tá? Não impede que a organização de sociedade civil que propôs o PMIS, tá? Não está impedida de participar do chamamento. Ou seja, não impede que a organização de sociedade civil que participou do PMIS participe também do chamamento público. E não é pré-requisito, é vedado condicionar a realização de chamamento público a PMIS. Ou seja, não é pré-requisito para o chamamento, escrevi errado, peraí, não é pré-requisito para o chamamento não é pré-requisito para o chamamento público, tá? Então não é porque eu realizei o procedimento de manifestação de interesse social que eu tenho que realizar o chamamento, ou se eu não realizei o PMIS, eu também não posso realizar o chamamento. Não existe isso. E as questões vão abordar essas observações, cara. Anota isso, porque as questões, elas vão observar justamente isso. Tá bom? Tira um print aí. E se você não entendeu, pode mandar mensagem no direct no Instagram que tá aí anexado, que eu te ajudo, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. Quem pode ser parceiro? Então, existem requisitos essenciais. O ponto 8.9. Existem requisitos que são essenciais. Para ser parceiro. Requisito essencial para ser uma organização de sociedade civil. Quais são os requisitos para ser isso, né? Para ser essa organização de sociedade civil? Aí para ser parceiro, né? Os requisitos essenciais são alguns. Então tem que ter primeiro a existência mínima, né? Vamos traçar dois aqui e o restante a gente desenrola. Primeiro passo para você ser parceiro é ter uma existência mínima aí. Um tempo mínimo de existência. Vamos botar assim. Existência mínima para resumir, efeito didático.
né, que é um CNPJ ativo. Você tem que ter um CNPJ ativo. Aqui é pessoa jurídica, né, porque é uma instituição. Se for, né, três hipóteses, se for para a União, existência mínima de 3 anos, parceria com a União. Se for parceria com os estados e o DF, tempo mínimo de 2 anos. Se for com município, tempo mínimo aí de 1 ano. E a gente pode colocar aí experiência prévia mais capacidade instalada. O que isso significa? Significa que tem que ocorrer ali. A experiência prévia significa que tem que ter uma comprovação, né, de realização efetiva de projeto no objeto de parceria ou em área semelhante. Tem que ter algo né, pré-existente, algo que você já fez relacionado a isso. E capacidade instalada é justamente você você comprovar que você tem condições financeiras e materiais de exercer essa parceria. Então, capacidade instalada é você justamente provar que você apresenta capacidade financeira e material para exercer a parceria, né? Então, possuir, por exemplo, instalações, tá? Possuir, por exemplo, condições materiais, como a gente falou, condições materiais, né? Possuir, por exemplo, capacidade técnica, possuir, por exemplo, capacidade operacional, certo? Para executar o projeto. Então, ter a experiência prévia e essa capacidade. Governança. Então, esses aqui são os 2 requisitos aí que eu vejo mais recorrentes, né? Existem mais. Deixa eu sair aqui. Vou. Senti que a tela deu uma travada. Tá bom, vamos continuar. Vamos lá. Então, nós temos aí 2 requisitos principais. Existência mínima, né, que é um CNPJ ativo, com esses prazos aqui, tá? Experiência prévia e capacidade instalada. Além disso, tem que ter governança, que eu não vou colocar aí, mas aí você anota, governança, tá? Vou ditar aí para você, anota aí, governança. Previsão estatutária de que, em caso de dissolução, o patrimônio será transferido a outra entidade de mesma natureza. Tá? Eu não vou anotar, mas você anota. Estou ditando aí. Vamos lá, anota aí. Governança. 2 pontos. Previsão estatutária de que, em caso de dissolução, o patrimônio será transferido a outra entidade de mesma natureza. E plano de trabalho sólido, está lá no artigo 22. Vou ditar, ó. Plano de trabalho sólido. Deve conter, no mínimo, metas, atividades, parâmetros de aferição, previsão de receitas e despesas. Previsão de receitas e despesas cai muito. Eu vou até anotar isso aqui, vamos lá. Plano de trabalho sólido. Então, nós temos que ter também, por último, um plano de trabalho sólido. O que seria esse plano de trabalho sólido? Nas questões costumam cair o quê? Previsão de receitas, ponto 1, mais despesas.
Ponto 2. Condições mínimas, né? Então você também pode ter ali metas sem problema nenhum, atividades, parâmetros de aferição, enfim, etc. Mas isso aqui cai, tá? Previsão de receitas e despesas eu já vi cair assim, literalidade em questão. Então, quais são os requisitos essenciais? É o tripé. Existência mínima, ou seja, um tempo mínimo de existência do CNPJ, experiência prévia, ou seja, atuar em uma área semelhante ou igual, capacidade instalada, ou seja, comprovar que possui capacidade material, capacidade física, capacidade de instalação, capacidade técnica, capacidade operacional, enfim, justificar e comprovar que apresenta capacidade para parceria. Plano de trabalho sólido, que é justamente ter previsão de receitas, despesas, metas, ter um plano para trabalhar para aquela parceria e uma governança. Prever no estatuto, né, que em caso de dissolução o patrimônio será transferido para uma entidade que tem a mesma natureza. Tá bom? Sinal vermelho. Aqui são vedações. A própria lei fala sobre vedações. Qual é o ponto agora? Ponto 10. A lei fala sobre vedações absolutas. Vedações absolutas. O que são vedações absolutas? São condições da organização de sociedade civil que impedem a realização de um chamamento público. Tá? Quais são? Então nós temos 4 possibilidades, tá? 4 possibilidades. Nós podemos ter uma irregularidade das contas. Outra hipótese, conflito de interesse. Outro ponto, sanções vigentes. E outro ponto, o saideira, né? É a questão da improbidade. Alessandro, não entendi. Vamos lá, você vai entender agora. Só tomar um cafezinho aqui. Vai entender agora, vamos lá. A irregularidade das contas significa o seguinte: pode ocorrer de algumas formas, né? A organização de sociedade civil pode ter uma questão da irregularidade em algumas situações. Por exemplo, omissão no dever de prestar contas de parceria anterior. Se normalmente, como ocorre ali, é uma questão de interesse público, envolve transferência de recursos financeiros, o termo de parceria, o termo de fomento, ocorre, portanto, a fiscalização de entidades, né, estatais daquele dinheiro e o dever de prestar contas dessas entidades, das organizações sociais. Elas têm que prestar contas. Se elas são omissas nesse dever de prestar contas, fica uma irregularidade ali. Contas rejeitadas pela administração nos últimos 5 anos, salvo com recurso suspensivo. Então vamos supor, irregularidades das contas. Como que uma conta pode ficar irregular? Uma conta pode ficar irregular diante de uma omissão do dever de prestar contas. Cara, se há transferência de recursos públicos, tem que prestar conta. Se não presta, há uma irregularidade. Outra hipótese, contas rejeitadas. Contas rejeitadas nos últimos 5 anos. Se as contas foram rejeitadas nos últimos 5 anos, também não é possível. Salvo se a lei diz, salvo se existir ali uma condição suspensiva.
Se existir uma condição suspensiva, é possível permanecer, mesmo com essa irregularidade, você consegue realizar o chamamento público. Contas julgadas irregulares pelos tribunais de contas nos últimos 8 anos. Então, as contas que são julgadas irregulares pelo TC, Tribunal de Contas, tá? Nos últimos 8 anos. 8 anos, tá? Presente esses requisitos, há uma irregularidade, uma vedação absoluta. Conflito de interesse. Ter como dirigente da organização de sociedade civil membros de poder executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público, dirigente de órgão da mesma esfera governamental. Tá? Então, conflito de interesse é muito claro. Tá? Você tem ali um conflito de interesse, interesses obscuros, talvez, para evitar esses interesses obscuros e particulares que divergem do interesse público, há essa vedação absoluta. Então, irregularidade de contas, tá aí as opções, conflito de interesses, sanções vigentes. Está cumprindo sanção de suspensão ou declaração de inidoneidade e improbidade. Ter entre seus dirigentes pessoa condenada por ato de improbidade ou julgada responsável por falta grave. Tá? Então, se tiver alguma improbidade administrativa, tá? entre os seus dirigentes, também é uma hipótese, de vedação absoluta. Então, é um sinal vermelho aí. Responsabilidade pós-parceria, né? Prestação de contas. O prazo para realizar a prestação de contas é o prazo de 90 dias após o término da vigência. Então, anota aí, o prazo para a prestação de contas é o prazo de 90 dias após o termo da vigência, para parcerias de até 1 ano ou anualmente. Saneamento. Se constatada irregularidade, a organização da sociedade civil tem 45 dias para saná-lo. Tá? Sanções aplicáveis. De todas as sanções que são aplicáveis, elas têm ali a questão da garantido ali a prévia defesa, né? Você tem a advertência, que é mais branda, né, para falhas menores, é basicamente um comunicado, tá? Você tem ali suspensão temporária, impedimento de celebrar novas parcerias por até 2 anos, e a declaração de inidoneidade, que é o impedimento de celebrar parcerias com todas as esferas do governo. Justamente aqui, ó, que está na questão da improbidade. Né? Então, uma declaração de inidoneidade, ela impede de celebrar essas parcerias. Se você tiver essa sanção de declaração de inidoneidade, você está, fufu, tá? Porque você vai ficar impedido. Tá? Impedido. Prescrição. O direito de a administração aplicar a penalidade prescreve em 5 anos, contado ali a partir da data da apresentação da prestação de contas. Então, por exemplo, ocorreu aqui a minha prestação de contas. Tá? Com a sociedade. Porque você tem que entender o seguinte: existe aqui a minha administração pública. Tá? E existe aqui a minha organização de sociedade civil. Aqui vai ocorrer a transferência de recursos financeiros. Se ocorre, surge, portanto, o dever de prestar contas. A partir dessa prestação de contas, os órgãos fiscalizadores, o Tribunal de Contas, por exemplo, ele vai ter ali o prazo de 5 anos, para aplicar as penalidades, sob pena de prescrição. Certo? E quais são as penalidades? As sanções, você vai ter ali, por exemplo, a advertência. Você vai ter, por exemplo, a suspensão temporária, que ocorre por 2 anos. Suspensão temporária, que ocorre por 2 anos. Ou você vai ter, por exemplo, a minha declaração de inidoneidade,
que fala que a organização de sociedade civil não apresenta idoneidade suficiente para o termo de parceria, né? O termo de parceria. Lembrando que após o término da vigência, a organização de sociedade civil tem 1 ano, tem 90 dias para realizar essa prestação de contas. Tá? E se for verificada alguma irregularidade, a organização de sociedade civil tem 45 dias para saná-la. Tá bom? Acredito que seja só isso. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui no material para ver. Inclusive nas questões, é muito comum, quando a gente fala de prestação de contas, é muito comum que utilize o termo em inglês chamado de accountability. Eu não sei se é assim verbalmente, né, que se fala accountability, sei lá, enfim, não sei como se fala. Mas esse aqui é o termo que eles utilizam nas questões, quando se refere à prestação de contas, que é o dever de prestar contas, quando há a questão de transferência de recursos públicos, tá bom? Para finalizar essa aula, que até hoje eu estou cansado, nós temos outras disposições que são fundamentais de recordar. Nós temos a questão da delimitação territorial do chamamento, tá? Ó, vamos botar assim, ó, aqui para saideira, aqui e aqui. Quando a gente fala de um chamamento público, pode ocorrer dentro dele a questão da delimitação territorial. É possível ocorrer a delimitação territorial como forma de critério para realizar o chamamento público e portanto, restringir a competição? É possível. E ocorre lá no termo do artigo 24, parágrafo 2º da lei. Tá? Então, é uma cláusula que está no edital que delimita o território ou a abrangência de execução do projeto, tá? Conforme as políticas setoriais. Então, se a gente tiver uma política setorial, saúde, educação, segurança, enfim, e é possível que delimite a abrangência da execução do projeto. Então, ocorre aqui o que a gente chama de delimitação de abrangência de execução ou da execução. Por quê? Por que ocorre isso? Vou explicar. Isso já caiu em questão, tá? Já caiu em questão. E é muito interessante a questão que caiu. A questão que eu falava sobre um chamamento público, né, referente a um show que ia ter. E aí, esse show era justamente para comemorar o aniversário do município. Então, era algo cultural, local. Tá? Então, na realização do chamamento público, as bandas que iriam estar ali, por exemplo, realizando o serviço, isso aqui eu estou, na verdade, é um exemplo que eu vi, na verdade não foi de questão não, foi um exemplo que eu vi numa doutrina, que eu esqueci, não me recordo agora, mas esse exemplo ele é muito importante para você entender, então você não tem que usar esse exemplo em questões discursivas, por exemplo, mas você tem que entender esse exemplo para você entender esse conceito, o conceito dessa delimitação. Vamos imaginar um músico, tá? Um músico e um festival, como eu já havia falado, um festival do município. Eles querem realizar o chamamento de uma banda local justamente para enaltecer a cultura municipal. Então, eles realizam ali uma delimitação de abrangência da execução do projeto no seguinte sentido: queremos bandas locais, justamente por conta da finalidade, que é o interesse público local. Então você pode delimitar a abrangência da execução do projeto mediante uma justificativa formal, que nesse caso há. Tá? Então delimitação do território tem esse sentido, dessa banda, por exemplo. Tá? Outro ponto são casos de não aplicação da lei. Não aplicação. Quando a lei não se aplica? A lei não se aplica nas seguintes hipóteses. Quando for um termo de parceria, né, a gente já viu isso em questão. Se for um termo de parceria, nós estaríamos falando de uma OCPS, que é diferente, a gente vai estudar.
mas que existe lei própria para ela. Quando a gente estiver falando de um contrato de gestão de organização social. Então, quando a gente estiver falando de um contrato de gestão com organizações sociais. É diferente de organização de sociedade civil, tem também, então se tem essa diferença, né? Convênios na área da saúde com entidade filantrópica, tá? E, por fim, parcerias com os serviços sociais autônomos, que a gente chama de sistema S, que é Senai, Sesc, entendeu? Ó, Senai, Sesc. Resumindo, quando for Senai, Sesc, Sistema S, a gente fala de serviços sociais autônomos, não se aplica chamamento público. Quando for convênio na área de saúde com entidade filantrópica, não se aplica o chamamento público. Quando for um contrato de gestão com uma organização social, não se aplica o chamamento público. Quando for um termo de parceria com as OICIPs, não se aplica o chamamento público, porque existe lei específica para tal. Tá bom? Beleza. E, por fim, nós temos aí algumas definições importantes para relembrar. Definições importantes. Só que essas definições importantes eu vou ditar para vocês enquanto eu apareço aí na telinha. Deixa eu me ajeitar aqui. Ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Então vamos lá. Dentre as parcerias que a gente pode abordar, já que eu estou sem escala aqui para botar o negócio. Vamos lá. Dentre das parcerias que a gente pode falar, dentro dos conceitos, né, das definições importantes, a gente pode falar aí de duas definições, né, de dirigentes, que justamente são as pessoas com poderes de administração. Deixa eu tirar a câmera que está ruim. Pronto, me ajeitei aqui, vamos lá. Das definições importantes que a gente pode comentar, nós podemos falar aí de dirigente, tá? Dirigente, que são justamente pessoas com poderes de administração, tá? De gestão e controle de uma organização de sociedade civil. Quando a questão fala de organização de sociedade civil, deixa eu pegar aqui a caneta, quando as questões falam sobre organização de sociedade civil, é comum que elas abordem justamente conceitos referentes aos dirigentes. Porque são os dirigentes que vão justamente fazer essa gestão. Tá? Então pode ser que nas questões... Calma aí, deixa eu tirar aqui, que apareceu... Cara, ao vivo, não é ao vivo, né? Mas na gravação tudo acontece. O vídeo aí sabe. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Dos dirigentes, o que pode cair para vocês não é o conceito de dirigente, mas é importante que você saiba o conceito para resolver a questão. Porque uma vez que caia na questão a palavra, você já vai saber interpretar melhor o texto que está lá. Então, dirigente é a pessoa com poderes de administração. É a pessoa que pode gerir e controlar uma organização de sociedade civil, tá? Pessoa com poder de administração, dirigente. A própria palavra dirigente dá uma questão de direção, né? E comissão de monitoramento e avaliação é outro termo que pode cair em texto. Então é comissão
de monitoramento. E eu estou me repetindo porque eu já falei sobre isso, tá? Mas eu quero que você grave, porque eu vi numa questão e foi importantíssimo para resolvê-la, saber esse termo. Então, dirigente e essa comissão de monitoramento. Deixa eu aumentar aqui, ó. Essa comissão de monitoramento são termos que são fundamentais aí para você resolver as questões. Essa comissão de monitoramento é justamente um órgão colegiado, que vai justamente avaliar e monitorar essas parcerias para saber se elas estão, por exemplo, atendendo ao interesse público, tá? Então tem essa ideia, comissão de monitoramento e avaliação. Enfim, fechamos a aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Meu objetivo, como eu já falei desde o início, não é exaurir essa lei, mas é tratar pontos que eu vi e notei que caem com frequência nas questões, trazendo conceitos fundamentais, tá? Tentando fazer algo mais dinâmico, mas é muito cansativo. Então, às vezes, até para mim, eu fico um pouco cansado de explicar por conta da densidade de conteúdo. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, eu peço que você dê sua curtida, deixe um comentário positivo e compartilhe com um amigo esse vídeo. Abaixo eu vou deixar o link do Instagram e por meio desse link você consegue ter acesso a materiais gratuitos, inclusive de alguns slides desta aula. Vai estar lá agora, eu vou botar agora, o vídeo vai subir, eu vou colocar o material lá. Vai estar escrito como chamamento público. Tá, vou botar lá chamamento público, você clica, você vai ver o material, tá bom? É isso. Fiquem com Deus, grande abraço a todos e bons estudos.